No vídeo de hoje eu vou falar do Bangu Atlético Clube, o clube dessa camisa aqui. Mas antes disso, eu quero pedir a você que chegou até aqui para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ao final dele você compartilhar com outras pessoas. Eu sou o professor Guilherme Galvão Lopes, professor de História, e toda semana eu estou aqui para falar um pouquinho de temas relacionados a isso, inclusive ao futebol. E a minha proposta a começar por hoje é falar também da história dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro, os clubes que jogam em divisões inferiores. E eu quero iniciar essa série de vídeos justamente com um clube que tem tanta história, tem tanta tradição, e é um clube que hoje, se ele é um clube de menor expressão, no século passado, principalmente na década de 60, foi um clube de grande expressão nacional, inclusive internacional. Eu não sei se você sabe, mas o Bangu ele jogou campeonatos, torneios internacionais. Há uma discussão aí sobre ele ser campeão mundial ou não, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E também, se você não sabe, o Bangu ele jogou a Taça Libertadores da América na década de 80 porque ele foi vice-campeão brasileiro. Se você quer saber um pouco mais sobre a história do Bangu, eu te convido para assistir esse vídeo e, por favor, se eu for merecedor, mais uma vez, espero ganhar o seu like e o seu compartilhamento. O Bangu Atlético Clube foi fundado em 1904, no mesmo ano que América e Botafogo. Inclusive, ele é alguns meses mais velho que o Botafogo, foi fundado em abril, o Botafogo em agosto. O pioneirismo do bairro de Bangu no futebol brasileiro, ele não passa apenas na fundação do Bangu Atlético Clube, mas também na realização da primeira partida de futebol no Brasil. Há uma narrativa que atribui a realização dessa partida a Charles Miller em 1895 em São Paulo. Mas existe uma contra-narrativa dizendo que o futebol brasileiro ele surgiu em Bangu. Um escocês chamado Thomas Donohoe foi o responsável, segundo algumas fontes, segundo essa documentação, ele foi o responsável pela realização da primeira partida de futebol no Brasil, no bairro de Bangu. Em 1899 foi fundada a Companhia Progresso Industrial do Brasil, a famosa fábrica Bangu. E em 1904, como a prática do esporte já era comum entre os empregados da fábrica, foi fundado o Bangu Atlético Clube, inclusive com a participação de Thomas Donohoe. Muitos atribuem ao Bangu a primazia na participação de jogadores negros no futebol carioca. Inclusive ele foi agraciado com uma medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria do estado, por esse feito. Há uma disputa narrativa também com o Vasco da Gama. Muitos apontam que o Vasco da Gama foi o primeiro clube a ser campeão com a participação de negros, mas que o Bangu, de fato, teria sido o primeiro clube no Rio de Janeiro a aceitar atletas negros, mestiços e pobres também, porque o futebol naquela época era encarado como um esporte das elites. E o Bangu, sendo um clube de origem operária, realmente subverteu essa lógica que até então dominava o futebol no Rio de Janeiro. A consagração do Bangu em forma de títulos veio em 33, quando ele conquistou o Campeonato Carioca. Vamos lembrar o seguinte, gente, não existia Campeonato Brasileiro, e o título, o campeonato mais importante do futebol brasileiro naquela época, era de fato o Campeonato Carioca. Em 1951, o Bangu foi campeão do torneio Rio-São Paulo, que também era um dos mais importantes campeonatos daquela época, só que foi na década de 60 que o Bangu Atlético Clube ele começou a experimentar o seu momento, talvez o seu momento mais glorioso, juntamente com a década de 80. Foi quando um famoso banqueiro do jogo do bicho, chamado Eusébio de Andrade, pai do Castor de Andrade, começou a patrocinar o clube. E entre 65 e 67, o Bangu chegou a 3 finais seguidas de Campeonato Carioca. A primeira em 65, o Bangu perdeu para o Flamengo.
Em 66, o Bangu devolveu a derrota para o Flamengo, né? Ganhou o Flamengo por 3-0 no Maracanã. E em 67, o Bangu não conseguiu resistir ao Botafogo. Mas também o Botafogo tinha uma equipe que era até covardia, né? Paulo César Caju, Jairzinho, Gerson, Valtenci, Roberto Miranda, Carlos Roberto. E o técnico era só o Zagallo, que pouco tempo depois seria campeão do mundo em 70. E existia até uma certa brincadeira, como o Bangu foi campeão em 33, foi campeão em 66, muitos esperavam que ele fosse campeão em 99. O que a gente sabe que não aconteceu, o campeão naquele ano foi o Flamengo. Depois disso, o Bangu ele até conseguiu uma certa regularidade em campeonatos, mas não voltou a ganhar títulos na década de 70, até que em meados da década de 80, quando ele estava sendo patrocinado por Castor de Andrade, o banqueiro do bicho também muito famoso do Rio de Janeiro, o Bangu chegou à final do Campeonato Brasileiro em 85. Foi uma final de Campeonato Brasileiro que foi uma grande surpresa. Em 78 já teve o Guarani vencendo o Campeonato Brasileiro em cima do Palmeiras, mas 85 foi uma final inédita, né? Dois clubes que nunca haviam alcançado uma final, chegaram à final do Campeonato Brasileiro, Curitiba e Bangu. No jogo de partida única, houve um empate por 1-1, e na disputa por pênalti, aqui no Maracanã, o Curitiba foi campeão brasileiro em cima do Bangu por 6-5, já nas disputas alternadas. E aí o grande vilão naquela época foi o Ado, que perdeu a última cobrança pelo Bangu, e infelizmente o Bangu não conseguiu chegar a esse feito de ser campeão brasileiro. Como ele foi vice-campeão brasileiro de 85, em 86 o Bangu chegou à disputa da Copa Libertadores da América, só que ele infelizmente não teve um desempenho bom. Primeira vez que o Bangu disputou um campeonato oficial, né? Tinha até um grupo, era até um grupo fraco. O grupo onde o Bangu estava era o Barcelona de Guayaquil, o próprio Curitiba e o Deportivo Quito. E o Bangu não conseguiu nenhuma vitória. Foram 2 empates, inclusive um com o Curitiba no Maracanã, o outro com o Deportivo Quito também no Maracanã. E o Bangu, infelizmente, foi eliminado ainda na fase de grupos, foi o último lugar na sua chave. O grupo da morte naquele campeonato, naquela edição da Libertadores, foi o grupo do River Plate, que foi o campeão naquele ano. Mas a boa campanha do Bangu não para por aí. Em 87, o Bangu foi campeão da Taça Rio, que naquela época era disputada por pontos corridos. Na verdade, eu nem sei, porque todo ano a fórmula de disputa da Taça Rio muda, não sei mais se é ponto corrido, se é quadrangular, não sei. Cada ano a Federação do Rio de Janeiro inventa uma moda. Mas naquele ano, numa partida contra o Botafogo, ele se sagrou campeão da Taça Rio e jogou a última fase do campeonato, que também tinha uma fórmula muito maluca, e acabou que o Bangu ele ficou apenas em terceiro lugar. Ele não conquistou o campeonato naquele ano, e o campeão daquele ano foi o Vasco da Gama. Nós já falamos do Bangu, vice-campeão brasileiro, do Bangu jogando Libertadores, campeão carioca, campeão do Rio-São Paulo. O Bangu também conquistou a fita azul, que era uma honraria que era dada aos clubes que voltavam invictos ao Brasil de excursões no exterior. Mas tem um título que gera muita controvérsia e que talvez seja aí o mais relevante da história do Bangu, que é o título da International Soccer League em 1960, que muitos dizem que esse foi o primeiro campeonato internacional, o primeiro campeonato mundial de clubes. Esse torneio aconteceu em Nova York, era bancado por um milionário americano e contou com a participação de grandes clubes do futebol mundial, Bayern de Munique, Nice,
Sporting, e o Bangu foi o convidado. Mas aí você vai perguntar, pô, o Bangu foi parar, o que o Bangu ganhou? Bem, o Bangu tinha sido vice-campeão carioca em 59. Só que vamos lembrar de uma coisa, gente. O Campeonato Brasileiro tinha começado no ano anterior, em 59. A primeira Copa Libertadores seria disputada naquele ano de 60 para ver quem iria para a Copa Intercontinental disputar o título com o campeão europeu. No Brasil, até o fim da década de 60, na verdade, até o início do Campeonato Brasileiro com esse formato atual, né, de 71, começou em 71, né, com o fim da Taça de Prata e com o fim da Taça Brasil. O campeonato mais importante do Brasil era o Campeonato Carioca. Num patamar um pouquinho abaixo vinha o Campeonato Paulista e depois vinha o Torneio Rio-São Paulo, que juntava os principais clubes desses dois estados. E esse foi o critério para o Bangu participar. O clube que foi campeão aquele ano foi o Fluminense, mas ele não quis disputar o torneio e por causa disso, por ter sido vice-campeão, o Bangu participou desse torneio. E no grupo do Bangu, nesse torneio em Nova York, tinha ali alguns clubes importantes da Europa, como Estrela Vermelha da Iugoslávia, como o Sampdoria e o próprio Sporting de Portugal. E o Bangu simplesmente ganhou de todos eles, inclusive goleou o Sporting, goleou o Sampdoria e ganhou também do Estrela Vermelha por 2-0. E diante de uma campanha avassaladora, também ganhou a final e foi o campeão daquela primeira edição desse campeonato, da International Soccer League, que durou até 65, né, o campeonato, por questões de patrocínio inclusive, mas principalmente de calendário, ele não pôde mais ser realizado. E também a Copa Intercontinental ela começou a ganhar um pouco mais de importância. Vamos lembrar também do seguinte, gente. Muita gente, muito clube brasileiro não disputava a Copa Libertadores. Inclusive, em algumas edições da Libertadores, o Brasil não mandou representante. O Botafogo, por exemplo, foi campeão brasileiro em 68 e a final foi disputada em 69. O Brasil não mandou representante nem em 69, nem em 70. E as desculpas eram várias, né? Calendário, patrocínio, mas também tinha muita disputa política envolvendo isso, tanto na Conmebol quanto na FIFA. E só para vocês terem ideia de qual era a equipe do Bangu que ganhou aquele torneio, né? O Bangu contava com o zagueiro Zósimo, contava com o goleiro Birajara, que fez história no Botafogo, o atacante Tim, e simplesmente Ademir da Guia, que é considerado o maior ídolo da história do Palmeiras. E além disso tudo, o Bangu teve 15 de seus jogadores convocados para a seleção brasileira, sendo que 3 deles foram convocados para Copas do Mundo. O Zizinho na Copa de 50, o Zósimo na Copa de 62 e o Fidelis na Copa de 66 na Inglaterra. A partir da década de 90, o Bangu infelizmente parou de figurar nos principais campeonatos, parou de figurar na elite do futebol brasileiro e principalmente depois do falecimento do Castor de Andrade, o Bangu chegou até a última divisão do Campeonato Brasileiro. O Bangu hoje joga a Série D, corresponde à 4ª divisão, e ele disputa o Campeonato Carioca e teve durante algumas temporadas aí frequentando também a 2ª divisão do Campeonato Carioca. E eu espero muito, eu torço muito, todos aqueles que gostam de futebol, todos aqueles que admiram a história do futebol brasileiro, torcem para que o Bangu, que é uma equipe tão tradicional, que tem uma relevância, um pioneirismo tão importante para o nosso futebol, volte à elite do futebol brasileiro. E claro, eu preciso falar do Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, também conhecido como Moça Bonita, que era o nome de um sítio ali na região. Ele foi fundado em 47, foi dado de presente pela fábrica Bangu para o Bangu Atlético Clube. Espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas claro, eu precisei falar
da história de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. E, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, curta e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo.